Boa noite, galera. Beleza? Bruno Duarte falando aqui pra vocês em mais uma live sensacional essa semana, hein? Segunda live da semana. Hoje falaremos com a doutora Larissa, que é mastologista, e vamos fazer esse especial Outubro Rosa, certo? Primeiramente, um abraço aí pros patrocinadores. Então, o Gringos Restaurante e Mucambo. Mucambo, muito obrigado. Tô aqui com a minha aguinha, beleza? Pensou luva, pensou Mucambo, não esquece disso. Doutora Larissa já está com a gente aqui. Vou chamá-la para a gente começar essa super live, tá? Para a gente começar. Então, não percam, hein? Ó, espalha aí, compartilha para a galera. Doutora Larissa, Oi, tá dando tudo pra me bem? Boa ouvir? noite. Tá excelente. Prontinha. Aí, doutora, tá vendo? Entrou facinho. Eu acho que não tá com o fone. Tá dando pra me ouvir? Tá ótimo. Ah, então Tá tá sensacional. bom. Doutora, então vamos lá, vamos começar. Se apresenta pra gente. Vamos lá, prazer, Bruno. Sou Larissa, sou médica mastologista e Doutora, vamos lá. Primeira pergunta, então. Antes de ser a doutora Larissa, né? Só a Larissa. Sempre quis ser médica, como foi essa jornada aí? então, na verdade, Bruno, meu pai é médico, né? Então eu Uhum. acompanhava muito ele, de pequena mesmo. E desde pequena ia para o centro cirúrgico, tudo, e acabei seguindo, né? Acho que com 18, 20 anos, quando a gente tem que decidir, a gente não tem certeza de nada, né? Mas depois eu acabei vendo que era assim, a minha profissão certa e foi ótimo. E o seu pai, ele é dessa mesma área que você? Não, meu pai é ginecologista obstetra, né? Eu sou Legal. ginecologista obstetra também de formação e mastologista, mas hoje eu trabalho só como mastologista Uhum. e faço a parte de reconstrução de mama também e de imagem de mama, tudo de mama que eu gosto. E por que escolher essa área, doutora? Olha, Bruno, eu acho que a mastologia eu fui escolhendo desde a época da faculdade, Uhum. porque quando eu estava na faculdade, eu fazia um trabalho já com um professor meu de ginecologia e obstetrícia, que era nessa área. Ele era Uhum. mastologista e a gente fazia um trabalho nas pacientes mastectomizadas sobre qualidade de vida, limitação de movimento, pós-mastectomia. E eu fiquei com a parte de fazer os questionários, né? Então, eu conversei com mais de 80 pacientes, não lembro, foram muitas pacientes que tiveram câncer de mama, né, naquela ocasião. E eu não sei, alguma coisa me atraiu, assim, naquelas pacientes, alguma coisa já me chamou a atenção já ali, né, na graduação, mesmo antes do internato, Uhum. tudo. E aí, na minha vida, eu sigo uma coisa que depois eu descobri a frase, que é o que toca a alma indica o caminho, né? Exato. E, E e aí você eu tem acabei. residência nessa área? Oi? Tem a residência nessa área Tem, da mastologia? tem. Então é assim, a gente tem que ter um pré-requisito, né? Nós Uhum. precisamos fazer ou 2 anos de cirurgia geral, acho que agora 3, ou 3 anos de ginecologia obstetrícia, e para poder prestar essa subespecialidade, né? Então, Ah, daí entendi. eu faço mais. A gente presta a prova e faz uma outra residência, são mais 2 anos só dessa parte de cirurgia de mama e toda a parte de mastologia mesmo. Ah, entendi. Então vamos falar, eu vi no seu Instagram, que te acompanho bastante, sobre o aconselhamento genético. O que é isso, doutora? Esse eu nunca tinha ouvido falar. Olha, então, na verdade, sem spoiler, porque semana que vem a gente vai fazer uma live, né, sobre alto risco Pô, para que câncer legal, de hein? mama. Vou aproveitar e convidar todo mundo aqui. Eu vou falar
com o Dr. Felipe, a doutora Rafa e a doutora Dani sobre alto risco de câncer de mama, né? E a doutora Dani, ela é geneticista e ela vai falar um pouco mais sobre aconselhamento genético também. Porque o que acontece? O câncer de mama, ele tem o esporádico, né? E o hereditário, que a gente fala. O hereditário é aquele que passa de pai para filho e a pessoa nasce com uma chance aumentada de ter câncer de mama, né? Dentre esses hereditários, nós temos, por exemplo, as mutações genéticas BRCA1, BRCA2, temos várias mutações conhecidas que aumentam o risco de câncer de mama, né? Você já deve ter ouvido falar da cirurgia da Angelina Jolie, que retirou as 2 mamas por conta do alto risco, né? Então, quando uma pessoa tem um altíssimo risco, né, que a gente consegue ver na consulta, através de calculadoras de risco individual e tudo, a gente indica o teste genético, que é esse teste que avalia esses genes, que quando a pessoa tem uma alteração nesse gene, ela tem um risco muito maior do que a população normal, né? E tendo esse risco muito maior, ela pode optar por algumas estratégias, né? Por exemplo, da Angelina Jolie, uma mutação BRCA, ela pode ter até 70% mais chance de ter câncer de mama do que outras pessoas, né? Então, ela pode, por exemplo, fazer a mastectomia redutora de risco, que é retirar as 2 mamas, colocar um implante, ou fazer o acompanhamento diferenciado. Enfim, tem várias coisas, né? E isso é muito complexo, porque você imagina que você saber que você tem 70% de risco de câncer a mais do que as outras pessoas é contar com uma arma na cabeça, né? Então, aí acontece que muitas pessoas acabam se perdendo nesse momento. Então, existe esse aconselhamento genético para explicar o que vem depois, como que a gente vai prosseguir, para a pessoa já ir se entendendo em relação a toda essa complexidade que é a genética, né? Mas isso, vamos falar um pouquinho melhor no dia 30, porque estarei lá. É um assunto para uma live inteira. Mas assim... Doutora, nesse caso da Angelina Jolie, resolve o problema ou diminui essa chance dela ter o câncer? A mastectomia redutora de risco, ela reduz, né, o risco. Porque a gente deixa ali a pele, o subcutâneo, a areola, e então pode existir a chance de ter um câncer ali naquela região, mas mesmo assim é muito mais fácil da gente identificar até na própria palpação da paciente. A gente acompanha as pacientes que têm mutação genética muito mais de perto, né? O doutor Guindalini, que é uma sumidade nessa parte, ele fala, quando a gente tira a doença do comando e a gente entra no comando, né? Porque quando você não sabe que você tem a mutação, você ainda tem o risco aumentado, você só não sabe. Então, quando você sabe, a gente consegue entrar no comando e fazer coisas como a mastectomia de risco, muitas vezes, né? A alforectomia, dependendo do tipo de mutação. Por isso que é importante o aconselhamento genético, né, com um especialista, geneticista mesmo, porque são vários tipos de mutação e vários tipos de câncer envolvidos, né? Então é uma questão bem complexa e é muito interessante. Eu adoro essa área também. Por isso mesmo chamei o pessoal para falar sobre isso. Eu com certeza vou estar nessa live, doutora. Eu quero aprender bastante. Fiquei curioso, porque eu nunca tinha ouvido falar, né, sobre isso. Aí eu vi que a doutora também ia fazer uma live, falei, deixa eu perguntar um pouquinho, já que deu um spoiler aí. Isso, ótimo. Participe que você vai ver. E o pessoal que vai participar são todos super experts. Eu sou suspeita para falar, mas todo mundo é muito bom, então acho que vai ser bem legal. Com certeza. Doutora, aí a paciente ela teve esse tumor de mama, né? Sempre tem que fazer a quimioterapia ou a radioterapia, ou tem alguma, ou não? Depende, né? Depende do tamanho do tumor, depende do tipo do tumor, são vários fatores, né? O câncer de mama, ele é muito variado. Cada caso é um caso. Então, a gente primeiro precisa entender qual que é o tipo do tumor, depois o subtipo histológico, o tamanho que ele está, se tem algum comprometimento, às vezes,
de gânglios axilares, tudo para a gente entender qual que é o estadio que essa pessoa se encontra, né? Para a Uhum. gente decidir em relação ao tratamento. Se vai iniciar pela quimio, se vai precisar de quimio, se não vai. Então, assim, cada caso é um caso mesmo. Por isso, né, a importância da gente falar sobre o rastreamento, sobre esse mês do Outubro Rosa, né? Porque quanto antes, melhor, né? Quanto antes a gente descobre, mais a gente tem chance de cura, mais a gente tem chance de ter tratamentos menos agressivos, enfim. Então, É, esse risco do tumor de mama, ele tem uma idade, ou independe da idade, né? Se começa mais novo, uma pessoa pode ser mais idosa. então, em geral, os tumores eles aparecem nas pacientes mais velhas, né? Depois dos 50 anos, assim. Mas hoje em dia a gente tem visto cada vez mais, eu acho que até pelas nossas mudanças de hábito de Uhum. vida, estresse, alimentação, os tumores nas pacientes cada vez mais jovens, né? Até chegar a assustar. Eu tô com pacientes de 22 anos, olha, que eu nunca Nossa. vi essa idade assim, paciente de 30 anos, 40 anos. Então, assim, tá, infelizmente, acho que em resposta mesmo às nossas mudanças de hábito e tudo, vem aumentando mesmo a incidência. E até nas pacientes mais jovens, quando a gente tem esse tumor, a gente pensa, né, acende a luzinha do tumor hereditário, Uhum. né? Mas em geral ele vem depois dos 50 e o rastreamento, que é aquela mamografia que toda mulher tem que fazer, mesmo sem ter nenhum sintoma, ele é ideal. O ideal é ser feito a partir dos 40 anos. Ah, legal. Era o complemento de uma pergunta, dessa pergunta que eu ia fazer para você, que tinham falado com quantos anos a mulher precisa começar a fazer os seus exames de mama. Sim, então assim, a mulher que não tem alto risco para câncer de mama, que vai ser a live lá do dia 30, né? A mulher de risco habitual, todo mundo tem que começar a partir dos 40 anos. Fazer o rastreamento Ah, todo ano com mamografia obrigatoriamente. Se essa paciente tiver a mama densa, ou seja, a mama bem glandular, que pode obscurecer alguns nódulos na mamografia, sempre a gente adiciona o ultrassom também hum, no rastreamento, né? Lembrando que o rastreamento é essa questão de você procurar alguma coisa em uma paciente que não sente nada, né? Que é o nosso grande benefício de encontrar os tumores bem iniciais ou aquelas lesões pré-malignas, como o carcinoma in situ, por exemplo, que quando ele é descoberto nessa fase, que é como se fosse um pré-câncer, a uhum, cura é em torno de 99%, né? E entendi. os tumores iniciais em torno de 95%. Então, é muito importante a gente falar sobre o rastreamento mesmo, por conta disso. E a Eu sei. mamografia tem que fazer aí, é anual ou depende se já foi identificado esse tumor, você tem que fazer com uma maior frequência? Então, é anual, né? Aí as pacientes que têm alto risco, né? Aí é outra conversa, é todo diferente o rastreamento. Aí depende da paciente, de como foi a situação, mas em geral a gente abrevia, né, esse acompanhamento para cada 6 meses e faz, de repente, o exame clínico a cada Hum. 3 meses e tudo mais, né, no pós-diagnóstico, assim, no pós-tratamento. E aqui tem mais uma perguntinha, doutora. Quais são os sintomas de alerta para o câncer de mama que a paciente deve observar, né? Sim, então, os nódulos na mama, né? Se a paciente sentir algum nódulo na mama ou na axila que seja mais endurecido, qualquer tipo de nódulo, Uhum. procurar ajuda, né? Saída de secreção pela areola, pelo mamilo, alterações na mama, como assim, retração do mamilo ou alterações na pele mesmo da mama, quando você percebe que alguma área começou a retrair, repuxar e que antes ela não era assim. Por isso é importante do autoconhecimento, né? De conhecer as suas mamas, se tocar, saber como é a sua mama. Mas lembrando que o autoconhecimento ele não é indicado pela sociedade, assim como o autoexame, como rastreio, né? O rastreamento, o indicado é mesmo a mamografia e o exame Uhum. clínico sempre por um profissional. Mas a gente sempre orienta, né? O autoconhecimento, porque
caso a paciente sinta alguma coisa diferente ali naquela mama, ela pode procurar ajuda porque ela se conhece, ela sabe que na mama dela não é normal ter aquela alteração. Eu vejo até nas propagandas, né, sobre o Outubro Rosa, parou de indicar o autoexame, né? Eu, pelo menos, não vi muito o pessoal falar, faça o autoexame, faça o autoexame. O que a sociedade preconiza agora é o autoconhecimento. É isso que eu Aham. falei, é você se conhecer, mas isso não invalida o exame clínico feito por um profissional de saúde e também a mamografia, os exames de rastreamento indicados para cada paciente, né, individualmente, e todas as pacientes acima dos 40 anos. Então, o Outubro Rosa, na verdade, ele é uma campanha de conscientização mundial muito importante, Uhum. né? Claro, não é só em outubro que a gente tem que falar sobre as doenças da mama, sobre a mamografia. Nós temos que sempre estar alertas a isso, mas eu acho que essa iniciativa do Outubro Rosa, ela traz aquelas pessoas que muitas vezes não iriam se ligar com isso naquele determinado momento e muitas vezes pode salvar vidas, né? Salvar a vida dela. A gente Exatamente. sabe que a mamografia de rastreamento ela reduz a chance de morrer por câncer de mama, né? Em pacientes que não têm nada, em torno de quase 40%, dependendo dos estudos. Então, é um número muito alto, né? Então, é Muito. muito importante. E é muito importante a gente falar sobre isso e é muito importante a gente parar em dezembro e fazer esse momento de conscientização do Outubro Rosa. É, isso é bem Dezembro não, é importante, outubro. realmente. Em outubro. Eu achei que a doutora ia falar em dezembro é bom a mulher parar e fazer os exames com a Dezembro, ginecologista. desculpa. Doutora, esse é o tumor mais comum na mulher? É o tumor de mama? Sim, o câncer de mama é um dos cânceres mais incidentes, é o câncer mais incidente na população feminina. Em torno de 12% das mulheres vão ter câncer de mama ao longo da vida. É um Hum. número bem alto, né? 12 em 100. Então, é um número bem alto. Por isso que justifica o rastreamento, né? Justifica Uhum. as medidas de redução aí, porque se a gente for deixar, muitas mulheres vão ter câncer e isso até numa questão financeira, né, para a organização e tudo, vai Sim, ficar muito mais caro do que rastrear e descobrir isso inicial, né? E o benefício que a gente tem em mortalidade, em redução, né, em melhora de qualidade de vida, redução de morbidade para as pacientes em estágios iniciais. É muito, muito relevante. Então, não tem como a gente não falar sobre isso, né? tem que falar, não adianta, tem que falar. E tem mais uma perguntinha, doutora. Por que os médicos avalistas laboratoriais, em dúvida, colocam BIRATS 4 mesmo não sendo? Então, o BIRADS, né, é uma categorização mesmo, né? É uma escala Uhum. mundial também que ela foi criada para que facilitasse a comunicação entre os radiologistas, os mastologistas e padronizasse uma conduta, né? Então, o BIRADS 4 é um conjunto de lesões que tem uma chance um pouco de ser câncer de mama, mas é um intervalo grande, né? De 5 a Uhum. 95% ali. Então, a gente sabe o quê? BIRADS 4 tem que fazer biópsia. Muitas vezes, o exame, ele se for um ultrassom, por exemplo, é examinador dependente. Então, muitas vezes às vezes uma pessoa coloca 4 e outra talvez com outro olhar teria colocado 3, mas isso não tem muito como a gente dosar aqui, falar. O importante é a gente sempre ter a avaliação crítica, né? Olhar o exame, a gente como profissional de saúde, ver se realmente aquela lesão ela é condizente com o BIRADS 4, que necessita de biópsia, Uhum. para a paciente não se submeter a uma biópsia desnecessária, né? Mas a partir do momento que o radiologista ele olhou e na opinião dele ela precisa fazer a biópsia, a gente indica, né? Sempre com Entendi. parcimônia, mas a biópsia é, na verdade, uma confirmação. O exame de imagem é uma imagem, né? Então a gente Uhum. está vendo ali uma imagem. E a gente sabe, por essa categorização de RADS, mais ou menos a porcentagem que essa imagem tem
de ser benigna ou maligna. BRADS 3, 98% de chance de ser benigno, por exemplo. Então, a gente sabe uma porcentagem, mas aí a gente só vai ter certeza absoluta quando a gente fizer a biópsia mesmo. Entendi. E eu vejo a doutora treina, eu vejo tem uma vida bem ativa ali nos treinos. Para paciente, para as mulheres aí, né? Se ela já tem uma vida mais ativa, ela treina, né? Isso ajuda no tratamento do tumor, do câncer? Ou isso também não tem nada a ver com o que eu falei? Não, a atividade física, né, ela é ótima para em todos os momentos, né? Até Uhum. assim, enquanto a paciente, mesmo quando ela está com a doença, ela pode manter a atividade física, porque a atividade física, principalmente aeróbica, ela tem um caráter anti-inflamatório também, Uhum. né? E também melhora a questão do estresse, da ansiedade, tem toda essa questão de saúde mental e também redução de risco, né, nas pacientes que não têm câncer de mama, mas que ali estão. A gente sabe que uma vida saudável é embasada na dieta, alimentação, atividade física, controle do estresse. Tudo isso vai reduzir a chance de você ter um câncer de mama, né? Que daí a gente chama que é a prevenção primária, né? Que a gente age Uhum. ali antes de ele existir. A gente sabe que as pessoas que são ativas, que têm uma vida saudável, têm em torno de 30% a menos de risco de desenvolver um câncer de mama. Então, E pode, isso a pessoa mesmo com o identificado câncer, ela pode continuar treinando ou ela vai ter alguma limitação? Isso é muito individual. Aham. Depende, assim, por exemplo, a paciente que está na quimioterapia, né? Ela vai sentir o corpo dela, né? E ela vai até o limite dela. Agora, depois da cirurgia, por exemplo, graças a Deus, as técnicas hoje cirúrgicas, elas evoluíram muito, né? Então, até a abordagem axilar e tudo mais, ela é muito menos agressiva. Então, a gente não, em geral, não observa linfedema, que é aquele inchaço do braço, nem Uhum. limitação de movimento, nem nada. Se a gente tem um pouco de parestesia, né, que é a perda da sensibilidade ou alguma limitação, em geral a gente consegue reabilitar já com a fisioterapia, que é muito Legal. importante também. Em E geral. a doutora, quando, em geral, tá? A doutora, Uhum. quando tira a mama da paciente, você também faz a reconstrução dela depois, doutora? Tem um tempo depois que acabou o tratamento? Tem um tempo aí para fazer essa reconstrução? Não, então, na verdade, isso mudou muito, né? A Uhum. questão da reconstrução de mama. Hoje em dia, né, toda paciente tem direito a fazer reconstrução de mama por lei, né? Reconstrução Uhum. imediata, inclusive, no mesmo tempo da cirurgia. A única paciente que não tem indicação de reconstruir a mama no mesmo tempo da cirurgia é a paciente que tem um tumor inflamatório, né? Que é aquele tumor Uhum. mais agressivo, né? O localmente avançado mais agressivo, que tem comprometimento de pele e tudo. Então, essa paciente a gente não faz a reconstrução imediata, ela vai primeiro para químio, mas depois que ela sai da químio, não faz a reconstrução imediata. Mas, de resto, todas as pacientes podem reconstruir. Nós temos diversas técnicas de reconstrução, né? Para as pacientes que retiram toda a mama e para as pacientes que não retiram, né? Para as pacientes que fazem só cirurgia conservadora, ou seja, só retira ali um pedacinho da mama. Uhum. Para paciente que precisa retirar toda a mama e não precisa retirar a pele, nem o pico do peito, o complexo areolo-papilar, a gente consegue fazer uma cirurgia que a gente chama de adenectomia, que a gente retira o miolo da mama e depois reconstrói já com um implante, que pode ser Legal. embaixo do músculo ou Uhum. não, né? Essa cirurgia é uma cirurgia muito que assim que melhorou muito, né, os resultados estéticos, mesmo sabendo que às vezes a paciente vai ter alterações de sensibilidade, tem mais riscos ali de complicação pós-operatória por conta da Uhum. vascularização, mas é uma cirurgia muito legal. Agora, a paciente que às vezes tem um tumor mais avançado, né, que precisa retirar a pele, complexo areolo-papilar, a gente pode lançar mão de outros tipos de reconstrução, como a reconstrução com grande dorsal, que a gente traz o músculo das costas, ou com um expansor, que você coloca como se fosse uma bexiguinha ali Uhum. que enche, depois
troca pelo implante. Então, são Legal. muitas técnicas. A gente tem lipoenxertia, tira a gordura da barriga, põe lá e arruma. A reconstrução, ela pode se iniciar, inclusive, no imediato e depois ela continuar, fazer uma reconstrução tardia também, né? Fazer várias cirurgias. Eu falo que é como uma obra de arte, né? Às vezes você não vai conseguir numa só. Você tem que raciocinar ali, pensar a melhor técnica, faz um pouquinho, depois na outra você dá mais um retoque, depois na outra você vai fazendo. Então, às vezes, precisa de umas 2, 3 cirurgias, dependendo do caso, da gravidade, né? Para a gente conseguir um resultado legal. E às vezes também não. Às vezes, já numa primeira cirurgia, se for um tumor inicial, por exemplo, a gente já consegue um resultado super bom. Muitas vezes até melhor do que era antes, como se você faz mamoplastia, que é como se fosse uma redução de mama normal da plástica. Então, varia. São muitas opções. Que legal. Mas o Bom, pelo menos importante é que tem opções, né? Tem muitas opções temos que aí. reconstruir. Exatamente. Mais uma perguntinha, doutora. Mamas grandes têm maior propensão a desenvolver o câncer? Necessariamente, né? O que a gente sabe é que a paciente tem a mama densa, né? Que é aquela mama que tem mais glândula ali. Ela tem um pouco mais de risco, né? Mas não necessariamente por ela ser grande ou não. É mais em relação à densidade da mama mesmo, aquela questão da glândula. E mais uma. Terapia hormonal na menopausa é um fator de risco? É um fator de risco. A gente sabe que hoje, até 5 anos, a gente pode ali fazer a terapia hormonal, mas depois de 5 anos a gente já observa um aumento de risco e dependendo do caso, tem que individualizar. Às vezes a pessoa tem muitos sintomas, né? Claro, a gente pode acompanhar ou suspender mesmo. Mastologista nunca vai gostar de terapia hormonal. a gente é suspeita. Então Brincadeira, tá mas a bom. gente tem que avaliar caso a caso. E eu vi que você tem um projeto, doutora, 60 dias contra o câncer. Como que funciona esse projeto? Que eu achei interessantíssimo. Então, quando eu comecei a entender um pouco mais sobre a qualidade de vida e os fatores de risco, etc., né? Eu mesmo precisava voltar a fazer exercício físico e tudo mais. E eu vi que a gente demora em torno de 20 a 60 dias para a gente criar um novo hábito, né? Então, para tirar aquele esforço que a gente tem que ir na academia para colocar ele automático ali nas vias do nosso cérebro, que são como a via do vício, né? Que você já levanta, já sabe que tem que ir e vai, né? Então, eu coloquei como um desafio para a gente tentar fazer o máximo que a gente conseguisse ali, né? De exercício, para ver se a gente conseguia entrar nessa via do hábito mesmo, né? E a gente sabe que em relação ao câncer de mama, né? A gente 3 vezes na semana de exercício moderado ali, em torno de 50 minutos, 1 hora, é o ideal para a gente ver mesmo uma redução de risco, uma redução da incidência do câncer de mama. Então, e fora todos os outros cânceres, doenças cardiovasculares, etc., saúde mental, em tudo, né? Então, eu acho que é um exercício. A gente não tem como também chegar e falar que vamos começar a vida fitness, porque todo mundo, enfim, a gente tem que se adequar e a gente tem que entender a realidade de cada um, mas o importante é a gente ter isso em mente, né? Não, nós precisamos tentar, nem que seja um pouquinho, aumentar aqui, aumentar ali, melhorar a alimentação, tomar mais água e ir colocando isso devagarzinho na nossa rotina até que vire um hábito, até que a gente consiga ir e colocando mais e mais. Não adianta a gente tentar fazer uma grande mudança abrupta, né? E não conseguir seguir, né? Ter a constância. Então, eu acho que isso é o importante, a gente ter isso em mente e ir colocando no nosso dia a dia e tentando melhorar em relação aos hábitos, né? Você que é da área da saúde também sabe que a nossa vida é uma loucura, né? Então, às vezes é muito mais fácil falar do que fazer, mas a gente tem que conseguir achar ali um espacinho e cuidar da nossa saúde, né?
Colocar isso como É, prioridade. eu falo, a gente teve live aqui, né, com médico ortopedista, com nutricionista, com atleta de MMA e o psicólogo, e todos falam a mesma coisa. A gente tem que ter essa constância, né? Tem que ter uma alimentação legal. Uma hora ou outra a gente até sai um pouco da alimentação aí certinho, mas tem que ter uma regra, né? Um regradinho ali, a comida, fazer um treino legal, senão a gente fica também biruta, né, doutora? Exatamente. Precisa ter uma rotina, né? E, É, e eu acho assim, o difícil do exercício físico é porque pela saúde, você não tá vendo ali acontecer agora, né? Aí tô fazendo essa esteira para evitar o meu câncer de mama. Você tá ali fazendo aquela esteira que tá chato, você tá é. cansado, mas a gente tem que colocar aquilo ali e pensar que depois vem aquele boom de endorfina, você se sente bem, se Uhum. sente mais disposto, né? E, enfim, e tentando colocar no dia a dia e melhorando cada vez mais, né? Eu falo que a gente tem que evoluir 1% por dia, né? A gente Exatamente. chegar no nosso objetivo e traçar um objetivo também, até não do, sei lá, do mês, do ano, mas traçar o objetivo do dia. Falar, olha, hoje eu vou, ou amanhã eu vou levantar, vou fazer uma academia, depois eu vou para o trabalho, vou estudar, né? E colocar uma rotina legal aí para você até ficar, igual a doutora falou, né? Você tem um ânimo melhor durante o dia, né? Depois. E assim, colocar alguma coisa que seja plausível para você, né? O que que eu vi? No Uhum. início, você não precisa fazer o seu máximo, você precisa ir. O que eles falam, né? Os educadores físicos, tudo. Você tem que ir. Você foi na academia, você já ensinou seu cérebro, tem que ir. No outro dia você vai. Nem que você não consiga dar o seu máximo, levantar o máximo de peso, mas você vai. E aí, devagar, você vai progredindo, né, em relação ao peso, à atividade, à frequência e tudo. Mas o importante no início é a frequência. Exato. E para você colocar aquilo mesmo, né, como um hábito na cabeça, assim. Doutora, mais uma perguntinha, ó. Doutora, pode explicar quais são os subtipos do câncer de mama? Posso. Então, assim, o câncer de mama, o mais comum é o carcinoma ductal, né, que hoje a gente chama de carcinoma sem outras especificações, que não é o lobular, não são os outros tipos. E esse carcinoma ductal, eu falo que às vezes é o nome, né? Carcinoma ductal, carcinoma Uhum. lobular, tumor filóide, né? Que foi da Mari, da Dona Maria, e Aham. tuberculose maligna. Então, assim, esse é o nome, e aí o sobrenome a gente consegue ali na imunohistoquímica, né? Que é um exame que avalia algumas características. Por exemplo, se aquele tumor responde aos hormônios, né? E a gente vai chamar ele de um tumor luminal. Se esse tumor Uhum. ele tem uma proteína de membrana que a gente chama de HER2, né? E esse HER2, ele, quando ele é expresso, que é só em 15% dos casos, ele tem uma resposta maravilhosa com uma terapia-alvo que foi desenvolvida para ele, né? As terapias anti-HER, que foi pelo Dr. Dennis Sleiman. Depois vocês assistam o filme aí, Uma Chance para Viver. Fala e conta a história dele, é bem legal. E ele praticamente, na minha cabeça, descobriu a cura desse câncer, porque Uhum. é uma coisa absurda a gente ver a resposta das pacientes à quimioterapia com as terapias anti-HER, o tumor desaparecer, assim, é muito legal. E ele ganhou o prêmio Nobel, inclusive, Caramba, show. porque descobriu, assim, praticamente a cura, né, desse tipo de tumor, né? Claro, a gente não pode generalizar, mas a gente vê Uhum. muitos bons resultados, né? E o triplo negativo, que é quando ele não tem nenhum nem o receptor hormonal, nem o HER2 positivo, né? E isso influencia que há diferentes tipos de tratamento, diferentes. Muda quando começa com quimioterapia, quando começa com Uhum. cirurgia. Aí são equações que a gente tem que saber. Doutora, tem uma pergunta interessante aqui. Eu nunca tinha pensado nisso. Pacientes homens com histórico de câncer na família deve ser feito rastreio anual ou apenas só se notar alguma diferença na mama? Eu complemento ainda essa pergunta. Homem tem câncer de mama? É muito raro, né? Mas sempre que um homem tem câncer de mama, a gente faz o teste genético, porque daí a gente pensa ali naquele tumor hereditário, né? Não existe um protocolo de rastreamento Uhum. para homem,
Mas eu acho que se já teve um homem na família com câncer de mama, esse homem que teve a doença, ele tem que ser testado, né? E se tiver mutação genética, é uma das coisas que a gente tem que acompanhar mais de perto. Vou até pegar essa pergunta para Entendi. perguntar para a Dani no dia 30. É uma Ó, boa tá pergunta. vendo? A Mas live ajudando aqui. não existe nenhum protocolo específico para essa Aham. situação. E aí, no caso, se o homem tiver o câncer de mama, pode ser feito a mesma coisa que na mulher, né? Pode tirar a mama, pode. Daí a gente faz a mastectomia, né? A gente retira Uhum. ali aquela mama, que geralmente não é nem a mama, né? É um broto mamário ali, um pouquinho de tecido glandular, a gente retira junto com o complexo areopapilar, com a papila, como uma Uhum. mastectomia mesmo. Aí faz a fecha e depois pode fazer até a tatuagem da papila também, da areola. E quem que faz essa tatuagem, doutora? Então, os tatuadores, né? E tem várias pessoas que dão cursos, assim. Eu, inclusive, eu quero fazer o curso para aprender a fazer essas Legal, tatuagens, porque é bem legal. E eu acho que faz muita bacana. diferença para paciente, assim. Eu vejo, a gente chega a se emocionar quando faz, assim, a tatuagem, porque é ao mesmo tempo que devolve uma feminilidade, a cereja do bolo ali, né? Uhum. É um marco do final, né? Porque a gente só consegue fazer a tatuagem quando já tá tudo simetrizado, tudo certinho. Então é um marco de, ó, acabou, né? Então é muito emocionante, assim. Geralmente, todas as que eu vi, quando termina a tatuagem, todo mundo chora. É uma coisa, é muito legal. Por isso que eu tenho muita vontade de fazer, que eu acho que é muito importante para paciente, assim, no final. E Por um, bota um por pontinho um final ponto ali, né, no final, né? Por um tratamento. ponto final e partir para a próxima etapa, né? Eu acho que é muito Uhum. importante isso, assim. E, doutor, como que é essa parte? É uma parte meio chata, assim, né? A pessoa, você viu os exames, a pessoa tem o tumor. Como que é dar essa notícia para o paciente? Olha, é muito intuitivo, assim, depende também da classe social, do quanto que a pessoa Uhum. entende daquilo. Eu percebo que muito nas minhas pacientes do SUS a gente tem que falar, olha, é um tumor maligno, porque se ela não falar a palavra maligna, ela não entende que é o câncer. E assim, você tem que ser claro, né? E tem os protocolos, inclusive protocolos PAIS, Uhum. protocolo de más notícias e tudo mais, né? Mas eu acho que isso, na verdade, é muito intuitivo. Eu faço assim do meu jeito e entendo mais ou menos ali, tento entender naquele pouco tempo o paciente, falo para ela e eu tenho que falar, né? A gente tem que falar o que que é. Olha, você tem um câncer de mama mesmo, Uhum. é um câncer maligno, mas a gente sabe que hoje em dia não é mais uma sentença de morte. Nós estamos aqui com você e os tratamentos são assim, assim, assado. Eu acho que você dá a notícia e já dá a solução ali ó, junto, mas os estudos mostram que o paciente escuta pouquíssimo depois que você falou a palavra câncer, né? Imagino. Então, o mundo Tem um caiu, bloqueio no paciente que ele. ele não vai ouvir mais nada. Então, eu costumo falar só assim, ó, bem assim, tô aqui com você, vamos lá, né? Tem jeito. A Uhum. gente vai junto e não falar muito, porque o paciente não vai absorver nada, né? Mas, em geral, as mulheres voltam daí na segunda consulta, elas já encontram ali alguma força que é de cada uma, né? Às vezes o filho, às vezes a família, às vezes o trabalho, às vezes a vontade de viver, e ela já chega na segunda consulta. E aí, doutora, o que tem que fazer então? Vamos lá. Que ótimo. E assim, é um aprendizado a cada dia, né? Eu falo que depois que comecei a trabalhar com oncologia, eu virei outra pessoa, porque é um dia após outro que a gente aprende. E aí tem o outro lado também, quando a paciente volta com os exames e você fala, ó, não tem mais nada. Sim, né? Depois da quimioterapia, assim, é muito gratificante quando tem resposta radiológica completa, né? A gente Uhum. sempre tem que operar, né? É bom lembrar isso, que mesmo Uhum. que suma, desapareça o tumor, hoje a gente ainda não tem estudos que comprovem que que a gente pode deixar de fazer a cirurgia, né? Uhum. Mas é muito gratificante. E até assim, eu não gosto também de só colocar assim, porque a paciente que às vezes não tem a resposta completa, ela também tem a chance, né? Sim. Todos os tratamentos, tem a radioterapia, tem a cirurgia, ela vai estar
eu gosto de falar curada depois e vai Uhum. fazer o acompanhamento. Claro que a gente fica muito feliz quando tem a resposta completa, mas não é porque não teve que a gente entende que ela não vai ficar curada da doença. E com essas evoluções, né, dos tratamentos, o que que a doutora acha que ainda tem que melhorar mais no tratamento contra o câncer? Aí no geral, não só o de mama. Olha, eu acho que a nossa grande busca agora no tratamento contra o câncer são as terapias-alvo, né? Como o Uhum. trastuzumab para o HER2, entender ali o cerne ali da doença para que a gente consiga atacar de uma maneira certeira, né? E tem muitos estudos de assim, até avaliação de DNA no sangue, avaliação de DNA tumoral. Tem um monte de coisa nova assim surgindo, mas eu acho que, em geral, o que a gente busca é isso, porque a quimioterapia ela mata as células de rápida proliferação, mas muitas vezes Uhum. ela não vai ali naquele alvo, igual, por exemplo, o trastuzumab, pertuzumab, ali pro HER2, né? Então, eu acho que é isso que a gente busca, terapias-alvo, né? Para encontrar a cura desse inimigo. E a doutora acha que um dia vai ter realmente a cura do câncer? Olha, eu não sei, eu só sei que eu vou ficar desempregada e vou ser a desempregada mais feliz do mundo. Se Exatamente. algum dia alguém descobrir a cura do câncer de mama, eu vou ser a desempregada mais feliz do mundo. Eu arrumo outro trabalho tranquilamente. Ah, verdade, doutora. E aí, bom, a doutora opera, cirurgiã também. Uma perguntinha legal, hein? O que que você acha do instrumentador cirúrgico, doutora? Olha, eu sou suspeita que eu tenho uma das minhas melhores amigas, ela é instrumentadora e ela tem uma escola de instrumentação. Vou fazer um Show. merchan aqui da cirúrgica. E, e assim, para mim, o instrumentador cirúrgico ele é parte da equipe, né? Eu sou uma pessoa que eu acredito em equipe. Uma Uhum. equipe funcionando bem é, é uma equipe que faz bons resultados, diminui risco de complicação, diminui morbidade para o paciente, diminui infecção, diminui o tempo cirúrgico. Então, toda a equipe funcionando bem, todo mundo se comunicando bem, entendendo cada um a sua função e sempre de olho na função dos outros, Uhum. é uma equipe que vai favorecer bons resultados, né? É isso que eu vi, né, nas equipes que eu trabalhei e que eu acredito. E o instrumentador cirúrgico, um instrumentador bem treinado, como todos os membros da equipe bem treinados, Uhum. ele é essencial, né? Porque, como eu falei, reduz o risco de infecção, porque é ele que tá ali, ó, infectou, não De sei o quê, olho em ó, troca tudo. a luva, pega não sei o quê. E é assim, às vezes você nem viu, já tá falando assim, ó, contaminou a manopla. E aí, assim, isso reduz o risco de infecção, né? O tempo cirúrgico, quando o instrumentador já Uhum. conhece os tempos da cirurgia ali, aquilo já reduz o tempo cirúrgico, redução de tempo cirúrgico, menos trauma para o paciente, né? Então, isso influencia também na cirurgia ali. E, enfim, tudo, né? Eu acho que até a parte emocional, o acolhimento, dependendo de como for a equipe, toda a equipe acolher ali o paciente, eu acho que é o ideal. O ideal é toda a equipe funcionar de uma maneira bem uniforme, sabe? Uma Uma maneira bem. engrenagem ali, né? Uma equipe Isso, multidisciplinar, exatamente. todo mundo bem envolvido em prol do paciente, né? Exatamente. E aí não tem como dar errado, assim. Eu venho de equipes maravilhosas que eu vejo isso acontecer e eu acho lindo, eu acredito na equipe e eu acho que a gente tem que ter mesmo uma equipe para chamar de nossa, assim, com aquele Uhum. instrumentador, com aquela auxiliar, aquele porque eu acho que isso aumenta muito a chance de tudo dar Sim. certo e diminui os riscos e enfim, tudo que a gente automatiza na cirurgia é bom, na minha opinião, assim, porque você acaba colocando ele naquela engrenagem do automático. Então, Uhum. você coloca aquela regra ali e isso diminui a chance de erro, né? Sim. E, doutora, acredite se quiser, estamos há 45 minutos conversando. Nossa, Live faz muito sensacional. tempo. É o que eu falo em todos. Os profissionais que eu trago, o papo é sempre bom, passa rápido, né?
E, ó, tem até meu tio aqui, meu tio tá perguntando, é normal os homens terem câncer de mama? Então, normal não é, né? Então, assim, é uma alteração mesmo, é uma Uhum. alteração genética, né? Que pode se dar ou por uma alteração que já vem ali, hereditária, e aí a gente tem mais uma mutação e esse câncer aparece, ou uma mutação mesmo que se dá por, a gente não sabe exatamente a causa, mas até pelos hábitos de vida, radiação, etc., que isso pode fazer com que aquela célula ali ela se multiplique de uma forma desordenada e vire um câncer de mama, né? Então pode acontecer no homem e na mulher. Como o homem não tem o tecido glandular tão exuberante como o da mulher, em geral é muito raro, mas Uhum. acontece. Doutora, live sensacional, esclarecedora. Quero agradecer muito a doutora o tempinho que a doutora teve com a gente aí para falar sobre o Outubro Rosa, que é importantíssimo, como a doutora disse, não só em outubro, o ano inteiro, pelo amor de Deus, né? Façam os exames, passem com a doutora Larissa para ela cuidar de vocês, que é uma doutora sensacional. Tenho que agradecer por ter cuidado aí, estar cuidando da dona Maria, tá? Só tenho que te agradecer muito por isso, por ser essa pessoa incrível, humana, né? Só elogios para a doutora. E fala onde aí a mulherada pode encontrar a doutora para passar em consulta? Obrigada. Eu até ia falar, preciso mandar um beijo para Dona Maria, para Mari, que são minhas queridas, assim, super confiaram no meu trabalho quando eu assim estava começando lá em Avaré e assim, a gente ainda vai fazer a reconstrução da Dona Maria. Tô com saudade delas, elas moram no meu coração mesmo. Eu sou, me apego, meus pacientes. Mas assim, aqui em São Paulo eu atendo na clínica de um amigo meu, né? A Uhum. clínica Dr. Diogo Coquizo, chama a Clínica Anatômico em Moema. Eu atendo também em Sorocaba. Agora eu tô, enfim, tô voltando a me organizar aqui em São Paulo, mas em breve já vai estar o link certinho aqui no meu Instagram, dos locais certinho que eu atendo online também, dependendo do caso. E a gente está Uhum. fazendo um projeto, né, para os pacientes de alto risco mesmo, para fazer um Legal. acompanhamento diferenciado para pacientes de alto risco. Então, está saindo do forno, daqui a pouco aparece aí para vocês. Vai ser bem legal. Sensacional. Doutora, precisamos então marcar para eu dar o presentinho para a doutora, tá? Quem faz a Vamos live sim. comigo tem uma canequinha para lembrar que fez essa live, tá? Então a gente vai Ai, marcar para eu ir te entregar, para a gente tirar uma fotinho. Pessoal, sigam a doutora, tem conteúdo sensacional lá. Se cuidem, por favor. Vamos terminar aí, né, com esse câncer, esse negocinho chato aí. E novamente, muito obrigado, doutora. Muito obrigado obrigada a mesmo. você, Bruno. Foi um prazer. Obrigada. E a live, quando que é? Dia 30? Dia 30. Dia Bom, então, 30, quero pessoal, ver dia todo mundo 30, para mais ouvir uma sobre live. alcoolismo. Mais uma live com a doutora. Vamos acompanhar essa live do dia 30. Doutora, Vai ser novamente, legal. muito obrigado Eu que por esse agradeço. tempo aí. Super esclarecedor. Outubro Rosa aí, sensacional, tá bom? Até uma próxima, doutora. Muito obrigado e boa Até. noite. Tchau, 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 Bruno. Boa tchau. noite.